Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom dia para todos nós, um bom dia para você, que é meu irmão, que é minha irmã, para todos aqueles que, mesmo de longe, em algum momento da sua vida, você ouvir esse áudio, essa mensagem, essa mini pregação, onde a gente procura, desde que nasceu a ideia inspirada, com certeza, para o mês bíblico, que é o mês de setembro, nasceu essas mensagens para levar para o movimento do SCC, mensagens de otimismo, às vezes uma pequena catequese, uma oração, e tudo isso junto, em conjunto, para poder nos dar força nestes tempos tão difíceis que estamos vivendo e nos tempos difíceis que sempre o ser humano viveu, porque a partir do pecado original, as pessoas, a partir de então, começaram a vagar, a andar, muitas vezes perdidas no vale escuro da morte, no vale de lágrimas, no vale de dor, no vale de gemidos, porque o salário do pecado é a morte, porque a consequência do pecado é grave, tem consequências dramáticas, tem consequências sérias. E tudo seria o céu se não houvesse o pecado. O pecado é a grande trava. O pecado é aquilo que verdadeiramente tira a alegria de viver, que tira a alegria das pessoas. O pecado é aquilo que deforma, aquilo que realmente torna assim escuro aquilo que foi criado e deveria ser claro, luminoso. O mundo foi criado para que aqui fosse o paraíso. E, no entanto, este paraíso criado por Deus, com tudo aquilo que Ele quis colocar, cheios de inspiração e de amor por cada um de nós, por mais beleza que tenha, por mais utilidade que tenha, as pessoas não conseguem ter uma visão clara e real dessa realidade, porque o que está do lado de fora é tudo útil ao homem, mas quando o coração do homem está entristecido, quando o coração do homem está em pecado, não está em estado de graça, quando o coração do homem está cheio de paixões mundanas e tudo aquilo que são derivados do pecado original, tudo fica feio, tudo fica ruim, não se vê graça em nada. E por isso que tantos suicídios acontecem, por isso tantas pessoas tristes se tornam, por isso tantas pessoas deprimidas se encontram e vai por aí. Diante de tudo isso, Deus quer nos transformar, Deus quer nos curar, nos libertar pela nossa fé, porque a fé se manifesta pela conversão. E quando nós nos convertemos, tudo converge para o bem, através daquela pessoa
que abriu o coração, que rasgou o coração para Deus, que rasgou o coração para o Espírito Santo, por Jesus Cristo. Mas é tão raro, é tão difícil a gente ver verdadeiras conversões, porque a gente pode contar os santos, aqueles que subiram ao altar e aqueles que vivem com toda sinceridade e transparência o Evangelho. Aquilo que Jesus veio nos ensinar, que Ele veio nos falar, que Ele veio nos mostrar, que Ele veio nos apontar dizendo: eu sou o caminho, o único caminho que leva ao Pai. Eu sou a única verdade, porque não existe duas verdades, e eu sou a vida. Então, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, se eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, se eu sou a videira e vós sois os ramos, se eu sou a luz do mundo, se eu sou a ressurreição e a vida, assim como diz Jesus, antes que Abraão fosse, eu sou o Filho unigênito do Pai. Então, diante de tudo aquilo que Jesus é, Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, aquele que veio para desvelar o rosto do Pai, desvelar sem mostrar na íntegra, na realidade, porque ninguém pode ver Deus se antes não tiver morrido. Quem vê Deus morre, porque quem vê Deus morre do homem velho para nascer um homem novo, porque quem vê Deus não resiste à sua bondade, que faz essa experiência, ela se rende inteiramente a este amor que só Deus pode oferecer e dar nessa gratuidade tão incondicional como só Ele dá. E quando isso acontece, o coração fica extremamente grato. E pela gratidão, por ter sido conquistado de uma forma plena, o coração dessa pessoa se abre, se derrete, se desmancha, a vida velha vira, a página vira, o divisor de água acontece, a pessoa passa a ter uma vida literalmente e totalmente nova, é como a travessia do Mar Vermelho. Do outro lado, ninguém mais consegue pegar, ninguém mais consegue matar. O pecado antigo, as opressões antigas do Egito não os alcançam mais, porque aquele que converteu está na mão de Deus, está segurando na verdade, está caminhando no caminho que é Jesus e está vivendo a vida nova em Jesus. Por isso, esta pessoa não se perde, essa pessoa não tomba, essa pessoa não cai, essa pessoa não retrocede, com exceção de alguns que brincaram, que distraíram, que não perseveraram e por esse motivo voltaram a estaca zero. E muitos ficaram ali no zero, sem dar um passo adiante da fé. E hoje, nesse dia que amanhece, é o dia 19 de março, dia de São José. Este ano foi o ano todo consagrado ao nosso patrono José, São José. Toda a igreja está celebrando e celebra José, o esposo da Virgem Maria, o justo, e o pai adotivo de Jesus Cristo, que foi
por Deus Pai confiado. Por isso ele, na categoria de um justo, mereceu essa responsabilidade tão nobre, tão linda, tão santa, tão beatífica, tão grande, tão incomensurável. E nós sabemos muito bem, porque os evangelhos nos narram todos os episódios onde a figura de José aparece pouco, quase que ele é um homem do anonimato. A Virgem Maria, idem, porém, ela é mais mostrada que o próprio São José, porque ela acompanha Jesus até a morte. E São José, ao contrário, ele morre antes da paixão de Jesus Cristo, mas confiado a ele, o menino, a criança, ele no seu silêncio, um silêncio de Deus, um silêncio orante, ele respondeu em toda a plenitude da palavra responsabilidade, entrega, abnegação, se deu inteiramente a Jesus e a sua mãe, por amor a Deus, por obediência e humildade, por obediência ao Pai, porque Deus não precisava, Ele não precisa de ninguém, mas é praxe, Deus se faz humilde e Deus quer contar conosco, com o ser humano, com o pecador, para suas obras, para dar continuidade ao projeto de salvação. Por isso, na plenitude dos tempos, antes da plenitude dos tempos, antes que Jesus nascesse, a José foi manifestado a vontade divina, porque sabendo que a sua esposa, que já tinha feito a primeira cerimônia, e dali a 6 meses teria a outra, para que ela fosse introduzida na sua casa, ele soube da gravidez da Virgem Maria. Imagine quantos pensamentos passou por aquela cabeça, quantos questionamentos, quantos pontos de interrogação, conhecendo tão bem a sua noiva como ele conhecia, a sua pureza, a sua santidade e, além de tudo, a cultura daquele tempo, que uma mulher que engravidasse antes do casamento ou fora do casamento, pela lei era apedrejada até a morte. E ele, para não difamá-la, quis deixá-la. Mas o anjo interrompe seus projetos e ele acredita no sonho, na revelação que Deus fez a ele através do sonho. Ele acreditou. Por isso ele assumiu no silêncio, assumiu dentro da sua honestidade, da sua humildade e do seu santo temor a Deus Pai, o seu filho Jesus. Cuidou de Jesus, ensinou Jesus, teve carinho com Jesus, protegeu Jesus. Nós vemos nos episódios da fuga para o Egito, para um país de outra cultura, de outra língua, mas ele foi fazendo absolutamente toda a vontade do Pai, confiando, cheio de esperança, sabendo que Deus estava com eles, primeiro pelo Filho de Deus, e segundo que os olhos do Pai sempre acompanharam o Filho aqui na terra. Por isso ele
Ele tanto foi quanto ele voltou, quando em sonho o anjo torna a dizer: aquele que tentava contra Jesus está morto. Volte para Nazaré, sua cidade natal. E ele volta. E segundo a tradição, ele morreu antes da paixão de Jesus, exatamente porque ele não suportaria ver o sofrimento do filho como o lado forte da casa, aquele que é o protetor da casa, é o provedor da casa, é a referência de força da casa. Ele não aguentaria sem ter uma reação humana para defender o filho, porque instintivamente, humanamente falando, ele não suportaria. E por isso ele foi elevado para a glória de Deus antes que tudo isso acontecesse. E a gente pode ver essa confirmação quando Maria e João, um amparava o outro aos pés da cruz, na subida do Calvário, e depois da morte de Jesus, Maria foi morar com João em Éfeso. Se José estivesse vivo, ela voltaria para casa para estar junto do seu esposo. Se ela foi para Éfeso junto com João, é porque ela já era viúva. E quando nós olhamos a figura de São José, que é o patrono da Igreja Católica Apostólica do mundo inteiro, onde tantas cidades, onde tantos comércios, onde tantas pessoas possuem seu nome, onde tantos lugares e tantas igrejas ele é patrono, e ele pela igreja houve um pedido que ele fosse mais venerado, porque dentro da classificação hierárquica de Deus, onde Deus está logicamente em primeiro lugar, que é o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, depois da trinitariedade de Deus vem Maria, porque foi ela que concebeu, gestou, deu à luz e permaneceu junto com o Filho. Ela deu a carteira escolar dos seus próprios joelhos para Jesus, ensinando tudo aquilo que as Escrituras diziam, e depois ela passou a ter o coração do próprio Filho como a carteira escolar para ela mesma. Ela foi discípula e ela foi mestra de Jesus. E quando nós vemos, principalmente no capítulo 7 de Sabedoria, a partir do versículo 1, há vários versículos que iniciam este livro, que tudo aquilo que fala sobre a sabedoria, a santa patrística da igreja, os primeiros padres da igreja, atribuem à Virgem Maria tudo isso, tudo aquilo que atribui-se à sabedoria. E com isso, nós percebemos que depois da Virgem Maria, que é a santa de todos os santos, vem José, São José. Porque não há nenhum santo como São José. Porque ele viu com os olhos carnais, ele tocou com as mãos calejadas de trabalhar de carpinteiro, ele educou o filho, ele defendeu o filho, ele protegeu o filho, ele preparou o nascimento do filho, que não tinha lugar na hotelaria, ele improvisou um lugar uma gruta de Belém, quando estavam ali por causa do recenseamento. Então foi uma vida de dedicação plena, total, até a sua morte e a sua elevação em glória para o céu, para estar junto de Deus, porque
o Pai de Jesus, Deus Pai de Jesus, deu a ele também essa filiação, dividiu com ele essa filiação de também ser Pai de Jesus, porque é como Maria, que muitas pessoas dizem que ela é como qualquer outra mulher. Dentro do plano biológico humano, ela é assim, ela é uma mulher como todas as mulheres. Mas dentro da categoria do espiritual, ela já ultrapassa todas as mulheres. Ela foi a única que foi digna de gerar, para o bem de toda a humanidade, de todo tempo e lugar, o Filho de Deus, o Salvador, pela vontade plena do nosso Criador. Eu pergunto, que privilégio, que honraria e que humildade com que ela recebeu o título de Mãe de Deus, de filha predileta de Deus e de esposa de Deus. Então, Maria não é como qualquer mulher. Maria não é uma mulher qualquer. Deus, quando a confeccionou, ele já tinha planos para ela. Ela foi concebida por Santana e São Joaquim sem o pecado original. E da mesma forma, São José, que desde sempre ela foi prometida a ele e ele a ela, como é praxe acontecer naquele tempo, José se manteve casto, era o justo, ele é chamado de o justo, e o justo é no sentido de santo, de santidade, de castidade, de humildade, e ele respondia exatamente a este compromisso. Ele respondeu com todas as letras este compromisso de ter como esposa a mãe de Deus, do Deus uno e trino. E diante disso ele é para toda a humanidade, para toda, principalmente os homens, ele é um espelho da irradiação divina, da irradiação de Deus. Ele é um espelho no aspecto de um homem silencioso que executa e não apenas fala, de cumpridor dos seus deveres mínimos e de todos os compromissos máximos. Ele é aquele que obedeceu e obedeceu na íntegra todas as vontades do Pai, dentro de todas as realidades que Jesus passou aqui na Terra, todos os perigos que Jesus enfrentou. Ele foi o grande protetor da família enquanto precisava dele. Depois Deus o busca para junto de si. Por isso, nesse dia 19, esse dia 19 de março, é um dia solene, é um dia santo, porque celebra-se o grande e o maior de todos os santos, depois da Virgem Maria. É um santo venerável, é um santo admirável, é um santo imitável, é um santo que devemos olhar para ele e pensar em toda extensão da palavra privilégio. Ele se manteve num silêncio num silêncio de humildade e um anonimato, e passou quase que imperceptível diante dos nossos olhos quando percorremos a Bíblia. Pouco se fala na pessoa dele, mas grande foi a importância dele, por isso ele supera todos os profetas,
todos os patriarcas de todos os tempos, ele supera todos. E ele não foi tecido ao redor dele tantas palavras como foram outros patriarcas, como Davi, como Salomão, como Eli, como Abraão. Pouco se falou dele, mas muito Deus usou dele. E ele se deixa, com todo prazer e amor a Jesus, deixa ser usado. Por isso há uma pergunta, e há coisas a analisar e perguntar. Deus precisa de mim também. Deus precisa de você também. O céu precisa começar em mim, em você. Novos céus e novas terras. Para que isso aconteça, Deus quer precisar de nós. As pessoas precisam nos ver, mesmo no nosso anonimato, mesmo nas nossas simplicidades, num tempo em que a aparência é tão visível, é tão cantada, é tão admirada. É preciso que meu anonimato, a minha singeleza e a minha humildade seja de longe muito mais evidente do que as pessoas que desfilam na passarela debaixo de holofotes, sendo centros das atenções de multidões e aplaudidas. José não teve nada disso. Absolutamente. A passarela que ele percorria, com seus pés calçados de sandálias rústicas, eram exatamente os caminhos pedregosos, poeirentos ou barrentos, indo e vindo, buscando serviço, levando serviço, certamente carregando o filho, certamente depois puxando o filho pela mão, ensinando o filho a profissão, levando o filho nas festas celebrativas dos judeus, que eram as 3 grandes festas em Jerusalém, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, que todos subiam de Nazaré todos os anos para participar dessas festas festivas. Era quase que uma obrigação, era uma lei, era da lei. E Jesus sempre foi, junto com seus pais, cumpridores de todas as leis, tanto que Jesus foi batizado sem necessidade. É Ele que nos batiza, mas se deixou batizar por João. Ele foi apresentado como outro menino qualquer com 8 anos de idade. Ele fez a circuncisão que ele não precisava, porque ele é Deus. E por aí afora. Tudo porque os pais eram um grande exemplo de verdadeiros judeus. E do ramo do judaísmo veio um novo rebento, a verdadeira religião que nasceu do filho de José, a verdadeira religião que é o amor, o verdadeiro amor. Maria é a cheia de graça, José é o cheio de graça. Ele é o bendito entre todos os homens. Ele é o bendito que acolheu, que carregou, que fez dormir, que alimentou Jesus. Conhecia na íntegra aquele menino e viu aquela criança se transformar num homem que fazia milagres,
no homem que arrebatava multidões com suas palavras cheias de autoridade e sabedoria. Ele via aquele homem chorar pela morte de amigos, sofrer com os que sofrem, mas ele viu aquele homem amar tanto que arrastava atrás de si prostitutos de todas as categorias, de todas as classes e toda a corja judaica. Ele via e ele sabia, e ele passou a ver tudo isso com os olhos de Jesus, não mais com os olhos dos doutores da lei, dos anciãos, dos fariseus. Passou a ver com os olhos de Deus que o pobre, o desvalido, o de má fama, o pecador, estes sim eram os preferidos de Deus. Por isso a igreja continua a ter preferência pelos pobres. Você tem preferência pelos pobres? Eu digo que a pobreza, não estou dizendo a financeira, porque um grande milionário pode ser um pobre. Pobre por causa da ignorância de Deus, pobre por causa do egoísmo, está em cima de tanto e não é capaz de dividir com ninguém. Você e eu, nós somos humildes como José, preferimos o anonimato ou queremos subir nos palcos da fama, como tantos do nosso tempo, que nós invejamos, que muitas vezes idolatramos e sabemos o quanto de dinheiro rola nas contas bancárias dessas pessoas. Será que nós estamos buscando o ter ou o ser? E com isso, consequentemente, vem o prazer, porque o dinheiro é capaz de comprar pessoas, é capaz de comprar tudo. Só não compra Deus, só não compra a vida. Mas tudo enquanto estivermos na saúde, na vida, pisando por essa terra, podemos passar por um período onde dinheiro nós conseguiremos muitos bens, embora tudo perecíveis, tudo efêmeros e passageiros, podemos adquirir grandes prazeres, como vemos em filmes, em novelas, vemos na história, homens que têm tantas mulheres e que têm tanto luxo, tem tantas mordomias, tudo por causa do mamon, do dinheiro. José vivia na pobreza. Deus não privilegiou, como muitos acham em determinadas religiões, que se eu pagar o dízimo, se eu participar dos cultos, como Deus vai me agraciar, me dando vida em abundância, no sentido de eu melhorar de vida, de eu ter casa boa, de eu ter uma vida boa, estável, de eu ter aquilo que eu preciso, ter uma boa conta bancária, um bom emprego, etc. e tal. Ou serei um empresário. Ao contrário, Deus nunca nos pediu que sejamos e nunca nos disse que nos daria em troca bens dessa natureza. Ao contrário, ele fala: se quiseres o céu, então entesourai no céu os verdadeiros valores e não na terra, porque na terra as traças corroem, o ladrão furta, mas muito pelo contrário, entesourai nos céus, onde a traça não corrói, a ferrugem idem, e onde o ladrão não rouba. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Quem que era o tesouro de José? Onde que estava o coração de José?
Com toda certeza nós sabemos que assim como o coração de Abraão estava em Isaque, o filho mais novo, o caçula, que ele teve depois dos 90 anos, e Deus o pediu: dá-me teu filho, se creres em mim, sacrifica-o. José morreu antes da paixão porque ele não suportaria ver o sacrifício do filho. Ele certamente não aguentaria. As mães, elas têm uma força que homem nenhum não tem, que os homens não têm. Por isso a Virgem Maria foi capaz de suportar tudo na força do Espírito Santo, na força da fé e da esperança. Por isso ela conseguiu ficar e presenciar todo o espetáculo de horror que Jesus viveu e foi o protagonista principal de todo o espetáculo, que começou no Getsemane, suando sangue, passou a noite no presídio e no dia seguinte julgado, despido, coroado de espinho, mãos atadas e chicotadas, carregando a cruz e lá em cima sendo crucificado. Deram por beber vinagre, pregaram no madeiro e Nossa Senhora presenciou tudo e se manteve de pé, porque acreditava, porque acreditou e acreditava e soube como ninguém aceitar os desígnios do Pai. Mãe, Mãe de Deus e nossa Mãe. São José, nós sabemos que tudo aquilo que pedes a seu Filho Jesus no céu, Ele com certeza nos atende. Por isso, assim como recorremos tanto à Virgem Maria, que sabemos que o primeiro milagre acontecido na terra aconteceu porque ela pediu a Jesus, embora ele teve reticência inicialmente, dizendo: mulher, isso não compete a nós, mas ele obedeceu à mãe, indo até o servente, mandando-os encher as talhas de água e transformando-as em vinho. Da mesma forma, nós sabemos, São José, que são muitos os milagres que, através da sua intercessão, ocorre aqui nessa terra onde o Senhor viveu. Por isso nós te pedimos uma única coisa: não queremos te pedir dinheiro, não queremos pedir fortunas, não queremos pedir que ganhemos em loterias, não queremos te pedir uma bela mansão, não queremos te pedir que trocamos de carro, nós não te pedimos uma vida digna, como o povo transforma a dignidade da vida em riqueza, em luxo, dentro da vaidade das vaidades. Não, nós te pedimos simplesmente: peça a Jesus que nos dê o Espírito Santo em plenitude, como o Senhor o tinha, para que nós possamos ter uma vida plena de santidade, assim como vós sois. São José, rogai por nós. São José operário, rogai pelos desempregados, pelos pobres que não têm o que comer. São José, rogai pelos doentes, por aqueles que estão em agonia final. São José, rogai por este mundo enlouquecido, estranho, que está tão diferente de quando o Senhor aqui morou. São José, rogai a Deus por todos nós, junto da Virgem Maria. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus.
tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti mesmo.